Olá, meus irmãos, muito bom dia, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor continue a ministrar aos nossos corações, a falar poderosamente, pois nós somos carentes de ouvir, né? Ontem à noite nós falamos um pouco sobre amizade no culto e a gente fica feliz quando nosso coração, né, se alegra. Podemos ter amizades, mas podemos ter o Senhor como o nosso melhor amigo. Que o Senhor não tem aquela situação de querer simplesmente nos agradar. O Senhor tem um propósito nas nossas vidas e através desse propósito Ele vai fazer o que for necessário. Ele vai muitas vezes nos colocar em provações, vai provar a nossa fé, vai realmente trabalhar, vai ter dias que vai vir como um consolo, como um refrigério, tem dia também que vem como uma repreensão, como uma disciplina, como um castigo para que nós possamos entender o querer e a vontade dele, mas que não possamos abrir mão de ter pessoas, gente como a gente, para caminhar com as nossas vidas, para caminhar conosco, porque com certeza isso é extremamente importante. Hoje nós já chegamos no capítulo 12. Capítulo 12 traz uma situação um pouquinho diferente de tudo que vem acontecendo até então. Israel tinha, né, reclamado no capítulo 11 da comida, de algumas coisas. Alguns estudiosos vão dizer que aqui já fazia um ano, mais ou menos, que eles estavam caminhando. E depois de um ano, até então, o povo estava acostumado com o cativeiro, vivendo como escravo, não tinha, como que nós podemos dizer, não tinha autoridade sobre sua vida, não tinha liberdade para nada. Tudo que era feito segundo a permissão dos seus senhores. Agora, Israel é liberto, sai com status de guerra, de vencedor de guerra e começa a caminhar. Os primeiros passos é muito bom, feliz, né? Agora podemos dominar a nossa vida, podemos controlar as nossas vidas, somos livres. Mas aí depois de algum tempo começam a vir as reclamações. Alguns vão dizer que uns reclamavam do itinerário, aqui nós vamos ver no capítulo 11, reclamavam da comida, reclamavam de algumas coisas, de algumas situações. Aqui no capítulo 12 nós vemos uma questão mais familiar, onde Arão e Miriam olham para Moisés e falam, peraí. Automaticamente Moisés era um alvo fácil de crítica. Na liderança em si é um alvo fácil de crítica, porque às vezes você que é líder, você que é chefe da empresa ou alguma coisa assim, sabe que nunca agradamos todo mundo, sempre, porque o gostar ou não gostar é muito relativo. Hoje eu gosto, de repente amanhã não, de manhã não, de tarde sim, porque esse é o relacionamento, né? Não tem nada de errado nisso. O nosso relacionamento é assim, tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não, de manhã eu tô bem, de tarde não, de noite eu tô. É a vida e nós precisamos controlar isso. E quando se trata dentro de uma questão familiar, muito mais. Então Moisés toma uma mulher para si e os irmãos vêem a oportunidade de criticar, de não concordar com aquilo. Fala, tá errado isso aí. E quando eles imaginam, acham por alguma situação que aquilo está errado, ou que aquilo não está do jeito que eles gostariam, eles começam a criticar. Porque é assim que começa o versículo, olha, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Começaram a criticar Moisés. Porque ele havia então, né, casado com uma mulher, que tu vai dizer aqui, uma mulher etíope. Então, por não concordar com aquilo, percebe, irmãos, que até então é uma situação dele ter casado, dele ter pegado uma mulher etíope e casado com ela. Então eles começam a criticar, só que a reclamação deles, a crítica deles, não está só relacionada ao casamento ou confrontá-lo, olha, será que é certo? Olha, nós não concordamos. Não, eles vão para um outro lado. Eles pegam a situação, peraí, será que Deus está falando só com ele? Será que Deus só fala com ele? Será que vai dizer, né, versículo 2, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós? Percebe? Era uma situação, agora pegou outra. E o versículo 2 ainda vai dizer o seu finalzinho, que é extremamente importante para nós. O que acontece no finalzinho do versículo 3? E o Senhor ouviu isto. É forte. Você fala, você ouviu? Não, calma lá. E Deus
Eles começaram a criticar Moisés por uma situação, por causa do casado, só que eles não criticam Moisés em relação ao seu casamento, eles criticam Moisés em relação à sua vida com Deus. E diante disso eles começam a criticar e diz que o Senhor ouviu. Isso que nós aprendemos, precisamos aprender, eu aprendo que o Senhor ouve. E existe algo que o Senhor não permite, é rebelião. Arão e Miriam se rebelam não contra Moisés, mas contra Deus. Porque quem tinha chamado Moisés, quem chamou Moisés, quem estava direcionando Moisés, quem estava guiando Moisés, quem estava falando com Moisés, tanto que Deus aparece e fala, eu falo face a face, é com ele, é com ele. E Deus lida com essa questão. Tudo bem que aqui no final, pela misericórdia de Deus demonstra misericórdia sobre Miriam. Deus demonstra misericórdia sobre ela, ela é acometida de lepra, mas Deus diz, olha, fica 7 dias, depois disso ela será curada. Só que percebe o que acontece com a rebelião dela? Com a rebelião dela, o povo precisa ficar 7 dias no mesmo lugar. Muitas vezes através da nossa rebelião, ou da nossa rebeldia, ou simplesmente das nossas críticas, não é simplesmente que nós somente não avançamos, mas a obra do Senhor também é paralisada. A obra do Senhor também, ela paralisa. Então, não há problema nenhum em conversarmos, em tentarmos entender, porque Miriam e Arão poderiam ter chegado para Moisés. Moisés, como que é isso? Vamos conversar? Agora, quando começam a criticar, aí vem, habita neles, né? Eles tomam para si um espírito de rebelião. E se tem algo que Deus não aceita, pior do que a idolatria, é um espírito de rebelião. Então que nessa manhã, nesse dia, nós possamos parar e pensar e avaliar com muito cuidado como estão as nossas vidas. Porque muitas vezes uma crítica não é simplesmente uma crítica, mas sim já um espírito de rebelião. Enquanto o espírito de rebelião, Deus trata à altura. E que, em nome de Jesus, o Senhor não venha achar em nós isso, mas que possamos nos cuidar com críticas, com reclamações, porque isso não agrada o Senhor. E enquanto estamos criticando e quando estamos reclamando, a obra do Senhor fica de lado. O querer do Senhor, o propósito de Deus sobre as nossas vidas é paralisado. Que possamos pensar nisso nessa manhã. Tá bom, meus irmãos? Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Um dia parece bonito hoje, né? E que o Senhor possa também nos dar da sua palavra e do seu alimento que nós tanto precisamos a cada dia. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe.